Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou Eduardo Stelito. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre escolhas femininas e sobre a minissérie barra novela barra melodrama da Netflix, Pedaço de Mim. Como a gente vai falar sobre as escolhas da personagem principal e de outras personagens da novela, um leve alerta de spoiler sobre os primeiros episódios se segue. A gente vai tentar evitar alerta de spoilers de episódios mais avançados, mas a gente vai contar um pouquinho, né, do que acontece nos 3, 4 primeiros episódios. A sinopse de Pedaço de Mim é: há mais de um ano, Liana, interpretada pela Juliana Paz, tomou hormônios para realizar o sonho dela de ser mãe. Após descobrir uma infidelidade e ser abandonada pelo esposo dela, interpretado pelo Vladimir Brista, Liana vai a um bar com uma amiga onde ela encontra Oscar, um amigo de infância do irmão dela. Nessa noite, a Liana é dopada e violentada sexualmente por Oscar. Mais tarde, ela descobre que está grávida de gêmeos, um filho sendo do esposo dela, o Tomás, e o outro do Oscar. Num caso raro da medicina, chamada de superfecundação parental, heteroparental. Olha o hábito. Num caso raro da medicina, chamada de superfecundação heteroparental. Com essa premissa, a série aborda escolhas femininas dentro de um sistema patriarcal, dentro de modelos heteronormativos, escolhas roubadas violentamente dela, escolhas condicionadas ao olhar da sociedade, escolhas que trazem consequências graves, escolhas para esconder a verdade, escolhas que atormentam a personagem, escolhas que aprisionam ao mesmo tempo em que se tentam proteger pessoas. Como toda escolha, escolhas envolvem renúncias. E para nos ajudar a refletir sobre essas escolhas, temos uma convidada muito especial. Larissa Cruvinel é autora do livro A Serenidade na Renúncia, é palestrante, é mentora de mulheres, e é um enorme prazer ter você aqui hoje, Larissa. Seja muito bem-vinda. E já para começar a conversa, eu queria ouvir um pouco das suas impressões gerais sobre a série. Obrigada pelo convite. Eu não tinha ouvido falar dessa série antes da nossa conversa, você acredita? Eu gostei de assistir, eu achei que ela foi corajosa em tocar em temas que são desconfortáveis e me deu várias ideias para a gente bater papo por aqui. E, pessoalmente, por ser uma mulher não mãe, eu tive várias reflexões sobre os desafios que a personagem principal, que sempre sonhou em ser mãe, teve, né? E nesse ponto a gente, apesar das diferenças, eu consegui ser bastante empática e entender alguns dos desafios que ela tem. E você, Pedro, o que você achou da série? Eu gostei bastante da série, falando de forma geral, né, de direção de imagem, de roteiro, eu achei muito legal. Tem aquela vibe de novela, né, parece que você está assistindo uma novela, mas depois você consegue diferenciar um pouco. Falando em ser brasileira, eu me surpreendi bastante, né, com a história, e a minha impressão já, assim, de cara, de falar, assim, de todos os episódios que eu cheguei a terminar a série, eu comecei já muito viciado, assim, fui assistindo um episódio atrás do outro, e depois ele dá uma cansada. Aí a gente lembra que parece um pouco as produções brasileiras de novela mesmo, porque ele fica ali rodando naquele tema por um longo tempo. Eu queria saber um pouco mais, assim, específico, por exemplo, dos coadjuvantes, né? Tinha algumas histórias interessantes dentro da série que poderiam ser ditas. Mas falando do tema principal do episódio, a minha impressão, Pedro, né, óbvio, tem gente que não vai concordar, da Lia, né, que foi ela que fez algumas escolhas extremamente importantes e sérias na vida dela, é uma personagem que simplesmente
pensa muito antes de agir. Então, isso pode causar um incômodo. Ou uma identificação, dependendo de quem está assistindo, né? Porque, apesar de você entender um pouco de início, né, que a primeira grande coisa que acontece, ela não consegue ter filhos, então ela toma a decisão, para além de procurar um médico, uma ajuda, que a cunhada dela, inclusive, né, acho que a Silvia é ginecologista, né, ela poderia procurar ajuda de uma amiga, ela decide fazer sozinha, a primeira escolha, né, queria até que a Larissa comentasse um pouco sobre isso, né, sobre ela ter essa escolha sem falar com o marido, sem falar com ajuda médica, sem comentar com ninguém, meio que manipular as coisas a favor do que ela decidiu. Eu queria que você até comentasse um pouco sobre isso, já para dar início à conversa. Demais. Eu fiz congelamento de óvulos aos 32 anos. E no meu caso, é porque eu não tinha vontade de ser mãe e eu quis comprar um tempo para essa decisão, porque de fato as mulheres se sentem muito pressionadas fisiologicamente, né? A gente começa a ir no ginecologista e aí começam a vir perguntas de quando que a gente vai ter filhos, porque com o avançar da nossa idade, diminui a nossa capacidade de ter filhos e aumenta também a chance de que esses filhos venham com alguma doença ou coloca a própria mãe em risco, né? Não sei se vocês sabem, a partir dos 35, a gestação é chamada de geriátrica. Então, a gente fica velha muito cedo, né, para ser mãe, olhando assim, por essa perspectiva. E, bom, diferente da Liana, eu fiz como uma decisão de aguardar e de ter um plano B, caso no futuro eu venha mudar de ideia sobre a minha decisão. Ela já tinha tanta certeza que foi nesse ímpeto, e eu concordo com você que faltou um diálogo, porque ela tinha já um relacionamento. Diferente das mulheres que optam por uma maternidade solo e aí a decisão é exclusivamente delas, eu acho que ali já demonstrou uma dificuldade de trocar ideia com o parceiro, de dizer sobre esse sonho, de inclusive, colocá-lo como corresponsável, né? Desse momento. Então, nessa cena dela, eu falei, meu Deus, eu também tive uma sensação de somos diferentes nesse aspecto. E que é ambíguo, porque eu acho que ao mesmo tempo também, quando a gente toma decisões que nos implicam principalmente, né? Afinal de contas, eu tenho a visão de que a maternidade ela afeta muito mais a mulher do que o homem. Eu também consegui entender essa personagem um pouquinho, dela tomar a decisão e ir, porque eu acho que ela estava com tanta vontade que na cabeça dela, se esse marido continuasse com ela ou não, o que fosse acontecer, ela estava disposta a bancar o sonho dela de ser mãe. Mas outras cenas ali da série vão mostrando que é um padrão, né? E que isso é bastante negativo para as relações que ela possui. O que vocês acham? Eu achei muito interessante. A gente teve uma conversa hoje mais cedo, né? E eu acho que eu estava passando muito pano para a Liana. Eu acho que eu estava passando muito pano para ela. Eu acho que a gente, como eu até trouxe nessa introdução, mulheres vivem em um contexto em que elas são as escolhas delas são reduzidas, a gente tem até mesmo, né, em relação à legislação de aborto, né, o debate que reacendeu aqui no Brasil, que houve um retrocesso, né, de 40 anos nos Estados Unidos em relação às leis às leis de aborto, e do direito à escolha, né, e é interessante que essa palavra volte, né, o direito à escolha da mulher, o direito a essa maternidade. Então, sendo uma pessoa que trabalha com diversidade e inclusão bastante, eu sou próximo de muitas dessas questões, às vezes a gente percebe também que a gente passa o pano para esses comportamentos. Eu acho que você, Larissa, você trouxe um ponto fundamental, que é essa importância do diálogo, né? As expectativas são jogadas sobre as pessoas,
o olhar que a gente tem sobre os homens numa sociedade patriarcal é que os homens têm mais poder, têm mais escolha, né? Detêm as cartas, né? Das estruturas, né? As estruturas foram desenhadas para os homens. A gente tem fenômenos de masculinidade tóxica, então, muitas vezes, quando eu assisto esse tipo de série, eu coloco essa lente, né? Essa lente crítica dessa masculinidade. Então, eu olhei para esse lado, eu olhei muito com esse olhar sobre o Oscar, que, obviamente, é um personagem até caricato, né? Chega a ser um pouco caricato, um personagem bem novelesco mesmo, mauzão de novela, mas também em relação ao Tomás. E uma coisa que a gente vê nesse padrão, já nessas primeiras cenas da série, esse padrão dela de, sim, ela conversou com ele, sim, eles estavam tentando engravidar, sim, eles estavam tendo relações sexuais próximos, né, no período fértil dela, mas ali ela já estava tomando decisões sobre essa gravidez sem dialogar com ele. E isso é um padrão que a gente vê ao longo da série, né? Esse homem, apesar, né, de ter uma série de comportamentos de masculinidade tóxica, de masculinidade tradicional, né, de machismo, né, do machismo comum na sociedade brasileira, ele ainda tem o direito a essa escolha, né? Ele não é obrigado a criar um filho que não é dele. Pessoalmente, uma pessoa, eu, Eduardo, uma pessoa LGBT que está no processo de adoção, eu tenho até dificuldade para entender esse apego que as pessoas têm ao filho que é sangue do meu sangue, mas a gente vê ao longo da série essa falta de diálogo dela, uma manipulação e imposição de que esse homem tem que criar esse filho que ele não participou no processo da produção, né, por assim dizer. Né? E isso é uma imposição que também é violenta. Então, eu achei interessante vocês trazerem essa percepção da personagem. É uma personagem impulsiva, mas que às vezes nos discursos e nos contradiscursos da sociedade muito rapidamente a gente encampa um lado e não enxerga essa ausência de diálogo. Eu achei interessante que o título da série em inglês é Mentiras Desesperadas, né? Desperate Lies. E aí eles traduziram para o português para Pedaço de Mim. Então, a série meio que é coberta muito o fato de que são mentiras, são segredos de família, de que as pessoas da família, não a família estendida, mas esse homem que vai criar o filho tem o direito às suas escolhas, esse filho tem o direito à sua história, e ela faz uma série de escolhas que como eu disse no texto de introdução, né, que se dizem proteger, mas que aprisionam ela e aprisionam as pessoas de uma forma muito triste. E Legal. E você, Larissa, o seu livro é A Serenidade da Renúncia. As pessoas às vezes enxergam a palavra renúncia como uma palavra negativa, né? Como uma palavra, né? Como assim renunciar no mundo de hoje em que a gente tem que querer tudo, a gente tem que realizar tudo? Como foi para você assistir a série dessa pessoa que toma decisões, que faz escolhas e que as renúncias elas não ficam tão claras assim no primeiro momento? E como você enxerga a renúncia? Eu enxergo de forma muito positiva. E aí, explicar um pouquinho assim essa trajetória, porque o título do livro ele foi decidido junto com uma amiga mãe, em um encontro que nós tivemos na biblioteca, por acaso. Eu fui lá e ela estava com os filhos
E a gente começou a conversar, ela trouxe alguns relatos, ela estava com um filho bem pequenininho e uma filha um pouco mais velha. E ela trouxe alguns relatos de questões que ela estava tendo que lidar profissionalmente, no relacionamento, que ela estava abrindo mão, mas que ela sempre desejou isso e que não gerava angústia nela, né? Esse abrir mão. Ela sabia que eram fases, então o olhar dela não era de arrependimento, não era de fracasso, era um olhar muito acolhedor de uma fase de um longo processo, né? E eu estava no momento escrevendo o livro sobre a minha dúvida se eu queria ou não ter filhos, gestando ou adotando, né? Eu coloquei isso como uma opção também. E aí o título chegou em um momento onde a gente entendeu que a gente precisa abrir mão, tendo ou não filhos, fazendo qualquer tipo de escolha, a gente vai precisar aceitar que algumas outras ficarão de lado. E isso traz a serenidade quando a gente aceita. Mas quando a gente fica insistindo em querer dar conta de tudo, ter tudo, aí a gente entra em parafuso. E é o que a gente percebe muitas vezes das mães que querem continuar numa ascensão profissional, num ritmo frenético, tendo a privação do sono, tendo o período do puerpério, as questões hormonais, tendo um filho que às vezes vai requerer cuidados especiais, né? E que vai mudar completamente a dinâmica da casa. Então, eu vejo que a renúncia ela é diferente de desistir. E eu tenho um capítulo que fala especificamente sobre isso, porque eu acho que a beleza da renúncia é a nossa humildade de reconhecer que nem tudo nos compete e que a gente deve usufruir dessa possibilidade de escolha, a gente deve bancar essas escolhas, porque senão a gente fica sempre voltando no e se. E o e se é uma pergunta que nos tortura, né? Ah, e se eu não tivesse esperado tanto para ter filhos? E se eu me arrepender de não ter filhos? E aí, então, eu acabo tendo, por medo desse arrependimento que eu posso vir a ter numa velhice ou num futuro bem distante. Então, esse se não é legal, né? E aí, portanto, o título ele é um convite para que a mulher escolha ter filhos ou não, mas com base em valores pessoais, com base em investigações, né, sobre a sua história familiar, sobre o seu projeto de vida, sobre o seu contexto, e não baseado em pressões sociais, familiares, medo, né, de fugir de expectativas alheias. Então, eu acho que a serenidade de renunciar, ela parte desse autoconhecimento e dessa humildade de aceitar que a gente não consegue ter tudo. Eu acho que quando a gente fala de escolha feminina, e aí quando você falou, eu imediatamente fiz essa conexão, né? Não só escolhas femininas, escolhas em gerais, as nossas escolhas profissionais, né? Com quem a gente monta uma sociedade, com quem a gente rompe. Então, você trouxe mais cedo, né, Larissa, essa reflexão também do pai do Tomás e do Tomás, que tem um escritório de advocacia, que tem o nome dos dois, os dois são sócios em posição de igualdade, mas existe uma posição de autoridade desse pai e de decisão muito unilateral em relação a como vai ser guiada essa sociedade. E aí, no caso da Débora e da Liana, a gente vê a mesma coisa, a gente vê uma sociedade que foi criada, que fez sentido em algum momento para as duas, que foi importante para as duas, mas que as duas não estão mais se fazendo bem. E eu acho que isso conecta a questão da escolha e da renúncia. E conecta também ao fato de que a mulher no mercado de trabalho, ela está numa posição de grupo minorizado. Então, às vezes, pode fazer com que uma situação continue por mais tempo, apesar de não ser saudável. Por quê? Porque se eu sair com a garantia, com a idade que eu tenho, como é que eu vou me recolocar no mercado, como é que abrir um novo negócio sozinha. Então, eu achei interessante essa questão, porque volta para a renúncia, né?
você renunciar a continuar naquela sociedade que não faz sentido, renunciar, no caso do Tomás, a não estar mais, né, ele renuncia, vou reformular, ele renuncia a estar numa posição de igualdade naquela sociedade com o pai em prol de uma relação familiar. Então, eu achei interessante que a série traz essas escolhas também no âmbito profissional, no espaço público, né? No espaço da mulher, que por muito tempo era aquele espaço do lar, em que a mulher tinha a escolha de ser mãe, porque era o esperado dela naquele espaço do lar. Quando a mulher ganha o espaço público, o espaço profissional, essas escolhas começam a aparecer também, e muitas vezes, às vezes é atrelado. Eu queria ouvir da sua percepção, se você, na sua escolha de não ser mãe, você percebe uma reação das pessoas no sentido, então é porque você quer focar na sua carreira, então é porque, como se não fosse possível conciliar os dois, ou como se a única razão para não querer ser mãe é estar nesse espaço público e desenvolver a sua carreira. Como é que você lida com essa ambivalência entre o espaço público, o espaço familiar, e as escolhas e as renúncias nesses dois espaços? E como é que você trabalha isso com as suas mentoradas também? Olha, eu adorei essa pergunta pelo seguinte, o preconceito, ele é da seguinte maneira, se a mulher não pode ter filhos, aí já é lançado sobre ela um olhar de pena, né? Poxa vida, ela não consegue, ela foi privada do maior amor do mundo, né? E aí, geralmente, quando as pessoas sabem que é uma questão de infertilidade, geralmente elas param por aí. Ou tem aquelas que insistem nas perguntas invasivas e querem saber se o problema da infertilidade é da mulher ou do homem, ou querem perguntar, mas por que você não adota? Então, existe esse perfil, né, de excesso de perguntas e de um certo olhar menor sobre a mulher que não pode ter filhos. As mulheres que não querem ter filhos, como é o meu caso, já são vistas assim de uma forma subversiva, de uma forma estranha. Então, ou essa mulher quer ser carreirista demais, né? E aí o pessoal às vezes acha que isso é uma influência do feminismo, de uma ideologia que faz a mulher não querer exercer esse papel social, né, da maternidade. É olhada como uma mulher egoísta, que só pensa nela, né? Ou egoísta por não realizar o sonho do marido, de ser pai, ou dos avós, né? Dos pais de serem avós, sogros. Uma mulher geralmente vista como uma mulher mais frágil, mais medrosa, mais incapaz, porque de fato a maternidade exige muito dessa mulher. Então, como que eu lido? Eu passei a entender que todo julgamento ele é uma confissão, na verdade. Então, assim, quando a pessoa traz algo no sentido assim, nossa, mas o que que seu marido pensa disso? Como que fica seu casamento? Para mim, essa pessoa ela está sem querer, querendo, afirmando que a relação dela muitas vezes precisava de um terceiro elemento para existir, sabe? Que o casamento dela talvez demandasse que existisse ali um filho para que de fato passasse a ser uma família, né? Como se família de dois não fosse suficiente, vamos dizer assim. Então, isso é a minha interpretação das pessoas que vão para esse lugar, né? De cobrar o filho na perspectiva do que meu marido pensa sobre isso, como que o meu relacionamento se sustenta. Para mim, é uma afirmação sobre a própria relação que ela talvez tenha. Então, eu tento lidar com respeito, estabelecendo os meus limites. Eu não fico
eu busco não ser agressiva, eu busco não ser reativa, porque eu também consigo entender que essas cobranças, elas estão atravessadas, né, por crenças. Então, pessoas geralmente mais religiosas têm um olhar da maternidade como o cumprimento de um chamado divino, né? E aí vem com versículos da Bíblia, muitas vezes. E aí, às vezes, a gente pergunta, tá, mas Jesus não teve filhos, né? Aí a pessoa fala, não, mas não é assim. Enfim, então, eu respondendo a sua pergunta, acho que cada caso é um caso. E para as pessoas que confiam em mim, né, para ser as mentoras delas, né, eu tenho um programa muito legal que é uma mentoria multidisciplinar, porque eu não sou psicóloga de formação, né, eu sou administradora. E aí eu trago, então, psicólogos, eu trago geriatra, eu trago ginecologista para acompanhar essas mentoradas numa jornada de autoconhecimento e de informação. Porque eu acho que com isso a gente consegue responder com mais segurança, sabe? Porque perguntas que às vezes um simples dado já deixa a pessoa ciente de que você não está desinformada, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu diria assim. Agora, eu quero trazer um gancho, uma reflexão que a série me trouxe. A Liana, ela trabalha com terapia ocupacional e mostra na série que ela tem paciente cliente, né, com síndrome de Down, com deficiência visual. E o que me encantou é de ver que ela estava sonhando com a maternidade, mesmo sabendo da possibilidade desse filho vir sem ter toda a saúde que é esperada de uma criança. Então, eu achei isso como uma validação de que realmente ela queria muito. Porque o que a gente muitas vezes escuta, chegam muitos relatos para mim, né? E na escrita do livro eu também conversei com muitas mulheres, assim. A idealização desse filho. Ah, ele vai ser a cópia do pai, ele vai ter a boquinha bonitinha da mãe, ele vai ser o meu herdeiro, o meu sucessor. E na série mostrou muito isso, né? Assim, dentro da família dos advogados, eles já esperavam que um dos netos ia ser o sucessor no escritório deles. Então eu achei bonita essa parte da Liana de querer ter um filho e de saber que esse filho talvez ia exigir cuidados especiais e ela estava disposta a bancar isso. Porque acho que dados interessantes assim da gente olhar é para o índice de abandono, de rejeição que acontece quando os filhos têm não só uma questão física ou mental, mas como a gente estava falando antes, né? Se é um filho LGBTQIA+, se é um filho que opta por fazer uma escolha profissional que diverge totalmente do que a família acha que seria o melhor para ele, ou que não seja seguir o negócio da família, né? Então, o quanto que as projeções atrapalham o acolhimento da identidade desse novo ser que vem para o mundo e que pode vir com uma combinação infinita, né, de escolhas e de... O que vocês acham? Vocês veem dessa forma também? Eu acho que você trouxe um ponto assim muito muito interessante que a gente viu ao longo do nosso processo de habilitação para adoção, né? Ouvindo relatos de outras famílias heteroparentais, né? Heterossexuais. Essa questão da idealização do filho e de enxergar o processo de adoção como uma última solução, como último recurso, como essa visão de que a criança adotada não vai ser porque não vai ter a genética, não vai ter o sangue. E às vezes as famílias toda bichada, o sangue é todo bichado, mas o pessoal quer o sangue do jeito que é, né, daquela família. Então, isso era uma coisa, é um processo que me surpreendeu muito, porque não fez parte do meu processo adotivo. A gente já fez até um episódio que a gente falou, né, sobre homoparentalidade, uns 2 episódios atrás, que não fez parte do meu processo adotivo, mas essa idealização, a gente ouviu essa idealização com muita frequência em casais heterossexuais. Não, mas aí eu quero uma criança que vai parecer comigo, que vai ter...
essas características, aquelas outras características, e eu acho que o processo adotivo ele tem um aspecto que é muito interessante, que é de refletir sobre essa criança e a criança que cabe dentro daquela família, né? O que aquela família consegue acolher. Então, é muito, muito interessante que você tenha nesse processo adotivo essa reflexão sobre a idade da criança, a raça, a etnia, o gênero, né? O sexo de nascimento. O gênero ninguém escolhe, né? Mas o sexo de nascimento. O, a questão da deficiência, de doenças pré-existentes. Então, existe uma reflexão que, no processo biológico, né, da gravidez, né, habitual, muitas vezes não faz parte do processo de preparação desses pais. Né? Então, a criança nasce com aquela condição, descobre que tem aquela condição, e aí pode ter uma rejeição, né, de um dos pais, da família, né, da mãe, pode ter diferentes tipos de rejeição, e que eu acho que no processo adotivo existe essa reflexão nesse processo de preparação. E eu acho isso muito, muito interessante, né? Porque não se trata de, não, mas eu quero realizar, de novo, são escolhas e renúncias, né? Eu quero realizar o meu sonho de ser mãe ou de ser pai dentro desse modelo que idealiza muito, né, esse sonho, e que com essa ideia de, eu consigo dar conta de tudo, a nossa família consegue dar conta de tudo. Talvez não, talvez não. Então, essa reflexão do que a gente consegue dar conta, do que a gente precisa renunciar, o que talvez não faça sentido dentro do contexto da nossa família, sabendo que a gestação de uma adoção não são 9 meses, são 5 anos, né? É uma gestação bem mais longa. E é um projeto que se prepara, né? Então, eu acho que eu vejo ainda dentro desse ideário da maternidade, da paternidade, essa questão, e da masculinidade mesmo, né, da virilidade, da ideia da virilidade, da criança ser um reflexo, né, o meu filho ser um reflexo de quem eu sou como homem, né, da minha masculinidade, da minha virilidade. Então, certamente vai atravessar muitas questões LGBT, mas eu acho que você trouxe uma reflexão que é muito, muito pertinente, é mais ampla, né? Vai dar continuidade à linha de profissionais da nossa família, né? A carreira da nossa família, vai honrar o nome da nossa família, o bom nome da nossa família. Então, eu acho que tem uma série de aspectos que são idealizados e de expectativas que são jogadas sobre essa criança já do momento que ela vem ao mundo, né? E eu acho que é uma desconstrução que a gente vê alguns casais heterossexuais fazerem no processo adotivo. Eu digo heterossexuais, não estou dizendo que os homoparentais não precisam fazer também uma desconstrução, mas é uma desconstrução que já ocorre há muitos anos antes, né, para a maior parte dos casais homoparentais. E eu acho que ela passa sobre essas questões da masculinidade e desse reflexo, né, de quem que é o meu filho, que tipo de filho eu acolho, que tipo de filho eu posso acolher dentro do contexto da nossa família, né? E aí entra a questão religiosa, às vezes, não, você tem que acolher o seu filho como é, você tem que acolher o seu... Vai voltando para Débora, você tem que acolher o seu irmão como ele é. Não, ele é um adulto que precisa ser responsabilizado, né? Então, eu acho que tem muitas questões que tocam no fato do que é ser família nos dias de hoje, né? O que a gente entende como família e o papel da família, e aí eu acho que eu puxo talvez para o último gancho, essa questão também da longevidade, do envelhecimento, nós vamos cada vez viver mais anos, muitas filhas
passam por esse momento, né, de criar os filhos, ou criar os filhos ao mesmo tempo que cuidam dos pais que estão envelhecendo ou adoecendo, trazem esses pais ou essas mães para a família, para o núcleo familiar, né, para o novo núcleo familiar formado. E aí a gente tem na série essa personagem da Norma, que é a mãe da Liana, que começa a ter, pelo que eu entendi, um início de Alzheimer, né? E a filha traz ela para casa, para o ambiente da família dela, que já carrega todos aqueles segredos, e a pobre da mãe nem sabe, nem está por dentro dos segredos, né? Como você enxerga essas relações da mulher, mãe, não mãe, no cuidado dos pais, nessas expectativas que os pais lançam sobre os filhos e sobre os netos? Como é que você enxerga e como você também trabalha isso, né, com as mulheres que estão nesse processo de decisão de seriam ou não mães? Olha, a Norma, ela é uma personagem que eu adorei, porque ela não é só bem e só mal, como a gente estava falando antes. Ela não é uma personagem óbvia, né? Então, assim, ela é uma mãe que vela diariamente o filho que ela perdeu e que não conseguiu tocar a vida dela. Então, assim, vários momentos da série a gente vê ela com fotos, ela fala do filho o tempo todo, ela faz comemoração de aniversário do filho que já se foi, ela fica repetindo as mesmas histórias. Então, ela é uma pessoa com uma dor terrível, né? A mãe que perde um filho, ela tem uma dor terrível, mas ela idealizava muito esse filho. A gente acaba descobrindo que ele faleceu porque ele estava alcoolizado, drogado e dirigindo, e acabou se acidentando, mas ela não queria acreditar que essa era uma possibilidade, ela achou que foi simplesmente uma fatalidade. E ela é uma mãe que deixou um vazio na Liana, porque ela ficou tão envolvida com o Lucas, né? Que é o filho que tinha partido. Então eu vejo ela como uma mulher que morreu em vida. E no meu livro eu tenho um capítulo que fala assim: é medo de morrer ou é medo de nunca ter vivido? O que é esse temor que a gente tem pelo futuro? Porque eu fico pensando que se a única e absoluta certeza que nós temos, o que nos traz angústia desse futuro é a sensação de que a gente vai olhar para trás e vai falar: puxa, não fiz, não vivi, não amei, não perdoei, não criei vínculos, né? Porque a gente não pode, por exemplo, imagina se a Norma tivesse tido só o Lucas contando que ele cuidaria dela na velhice. Ela perdeu esse filho, e isso pode acontecer, né? A gente estava falando mais cedo dos filhos atípicos. Tem pais que vão cuidar dos filhos até eles morrerem, até esses pais morrerem, e alguém vai ter que assumir depois que eles se forem, né? Eu conheço pessoas, inclusive, dessa forma, porque são filhos que não têm autonomia. Então, uma tia, uma madrinha, um cuidador, alguém tem que entrar em cena depois. Então, assim, o que eu vejo da Norma é que, assim, a gente nunca sabe, né, que tipo de doença que vai nos acometer na velhice, mas vocês concordam que a gente também não sabe se a gente pode sair, sofrer um acidente, ficar dependente com essa idade que nós temos. Uhum. Então, eu acho que, assim, o que nos cabe? Aquilo que a gente pode controlar, eu tenho uma visão meio estoicista, assim, nesse sentido. Então, o que a gente consegue controlar é aquilo que a gente deve cuidar. O resto, se a gente não deixar para a vida tomar conta, a gente entra numa pira de querer controlar tudo, né? E veja, assim, eu não estou dizendo deixar a vida me levar, não é ser inconsequente. Então, assim, o que nos cabe? Cuidar da nossa saúde. Então, alimentação e exercício físico não é estética,
é autonomia, é você conseguir ir no banheiro sozinho por mais tempo, conseguir tomar um banho sozinho por mais tempo, né? Conseguir ir no supermercado sozinho. Então é isso, né? Conseguir carregar suas compras. Então, acho que o que nos compete, pensando no futuro, com autonomia e com dignidade, é plantar sementinhas. Então, assim, eu não tenho filhos, mas eu estou cuidando da minha boa relação com afilhados, com primos, com amigos, eu estou me preparando financeiramente para ter um cuidador ou para me internar numa instituição de longa permanência que eu saiba que vai me trazer cuidados, né? Então, eu vejo muito assim, eu tenho 30, vou fazer 37 anos. Então, talvez por isso não me angustie tanto os 70, 80 anos. Mas, poxa, eu tenho conversas muito francas com pessoas nessa faixa etária, inclusive que não tiveram filhos, que têm uma vida ativa, que não se arrependem, que não esperam, né? Que elas terão assim uma vida triste, solitária e abandonada só porque elas não tiveram filhos, assim. E eu tenho essa esperança de que eu vou fazer a minha parte e se a vida me retribuir, é o que eu espero, mas se também não me retribuir, faz parte. Eu vejo que tem muita injustiça por aí também. Eu vejo dessa forma. E eu acho que a Norma é uma pessoa que ela foi cuidada pela filha, mas ela atrapalhou muito aquele casamento, ela ficava fustigando, ela ficava ali fazendo provocações, comprando algumas brigas, né? Então ela também era uma senhorinha que dava muito trabalho, assim, na casa da filha, né? E mas gostei da Norma. Acho que ela foi bem, foi bonito, assim, essa dualidade que ela tinha, sabe? E Interessante. essa relação com as crianças também, né? A relação com as crianças a gente vê como se constrói também dentro de um contexto em que dupla carreira, né? Os dois pais trabalham, então essa questão da relação que ela constitui com os netos também é uma parte bonita. Eu acho que reforça algumas questões do modelo de família, né, mais tradicional, que tem vantagens, senão não estaria aí até hoje também, né? Tem também algumas vantagens bastante interessantes. Mas eu acho importante, em nenhum momento mostra a Norma com amigos, né? Ela foi uma pessoa também que ela não cuidou desses vínculos, e eu acho que a gente tem falado aqui, desde o início da conversa, que o sangue, né, familiar, ele não pode se sobrepor aos laços afetivos, aos vínculos verdadeiros, né, do respeito, do cuidado, do carinho. Então, o quanto que a gente deve cuidar disso e não ficar obcecado com gestar um cuidador, gestar um herdeiro, gestar alguém que vai segurar um casamento que já tinha indícios de que não ia bem. Tem uma frase no meu livro que eu falo assim: na velhice, confie nos juros compostos e não nos filhos dispostos. E é uma provocação que eu faço da nossa responsabilidade de aprender sobre investimento, de saber que a gente não vai conseguir trabalhar. Porque o que a gente faz na juventude ali, né? A gente troca horas de trabalho por dinheiro. A verdade é essa. Empreendendo ou sendo seletista, mas a gente tem que mudar a nossa mentalidade para investimentos. Então, assim, a gente tem que aprender sobre juros compostos, sobre maneiras do dinheiro trabalhar para a gente, né? Então, isso a gente aprende tanta coisa. Por que a gente não pode aprender isso também e construir uma independência financeira para que a gente não tenha que trabalhar até morrer, né? E para que a gente consiga, de fato, pagar por remédio, por cuidador, por fisioterapia e tudo que a gente quiser, um bom convênio de saúde. Enfim, a gente tem que olhar para isso, né? Ótimo. Vamos passar para as dicas? E eu lembrei de uma série chamada Insecure, que é da Netflix. É uma série de comédia. Ela é uma comédia dramática que
segue a vida de Issa-Dee e sua melhor amiga, Molly, enquanto elas navegam pelos desafios da vida, carreira e relacionamentos em Los Angeles. Então, fala bastante sobre inseguranças, dilemas, fala mais sobre a perspectiva de mulheres negras na sociedade, né? Mas é uma série um pouco mais leve, né? Saindo um pouco da vibe de Pedaço de Mim. E outra um pouco mais pesada, que eu também recomendo, é Bom Dia, Verônica, que eu acho que mais pessoas conhecem. Depende, né? Se a pessoa for mais sensível de ver algumas cenas, de ver algumas coisas. E uma produção nacional da Netflix, né? Sim, Exato, muito bem uma produção feita. nacional. Muito bem feita. Interessante. Eu queria indicar uma série canadense, ela se chama Working Moms. Eu não sei como que ela está traduzida, mas tem no Netflix. Eu acho que Super Mães. E aí, mais uma vez, essa diferença, né? Da tradução e do sentido que cada cultura, no seu idioma, dá para a série. Então, assim, ela é uma série muito engraçada, muito emocionante, eu chorei em vários momentos. E ela mostra mães que lidam com todos os desafios ali de puerpério, de amizade, de relacionamento, de carreira. Tem uma questão cultural muito importante nessa série que eu quero destacar, que é a interrupção voluntária da gravidez. No Canadá, esse é um direito das mulheres. E tem uma cena onde uma das mulheres que já é mãe engravida, acho que é do terceiro filho, sem querer. E ela e o marido decidem interromper a gravidez. Só que ela se sente muito culpada por ela já ser mãe. E depois vai mostrar que ela acaba tendo a terceira gravidez, mas num momento que era mais adequado, financeiramente e emocionalmente. Então, eu acho brilhante a gente também ter contato com outras culturas, com outros direitos, porque muitas das nossas decisões hoje têm as limitações do contexto onde a gente está inserido, né? Então, eu gosto demais dessa série. E lógico que eu vou fazer meu jabá, tá, gente? Por favor, leiam A Serenidade da Renúncia. É uma bússola para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. O livro está disponível na Amazon ou diretamente comigo, no Instagram larissa.cruvinel. Ele já foi lido em mais de 7 países, ele alcançou algumas mídias espontâneas relevantes, né, na TV Band, na Folha de São Paulo, no jornal Estado de Minas, e é um livro que convida a reflexão para que essa decisão de o que a gente vai renunciar, a maternidade ou a não maternidade, mas com base nas nossas escolhas pessoais, nos nossos valores. E adorei bater um papo com vocês, agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Foi um prazer estar com você, Larissa. Eu ia falar também das minhas dicas, né? Uma das dicas, eu acho que toca na questão da violência sexual e do consentimento, que é uma série produzida pela HBO, da Michaela Coel, é uma série inglesa chamada I May Destroy You, e que é uma série que aborda muito a questão do consentimento, né, e o consentimento amplo. Então, algumas das situações que são naturalizadas no contexto das relações entre homens e mulheres e que, às vezes, são diminuídas no discurso, como a gente vê no discurso da Débora, né? A Liana sofreu uma violência sexual e ela sofreu uma violência sexual dupla, né? Porque o homem, né, fingiu que colocou a camisinha e tirou. Isso também é uma violência sexual, né? Então, é uma série que eu acho que aborda a questão do consentimento sob diferentes perspectivas. Tem até um personagem gay que traz também a questão do consentimento na relação entre homens gays. Então, eu acho que é uma série muito interessante para mostrar o quanto a gente precisa evoluir nesse diálogo, o debate em torno do estupro, até o próprio uso da palavra estupro é evitado, os algoritmos evitam, as redes sociais evitam, e é importante a gente, como sociedade, discutir, debater isso para ter relações mais saudáveis entre homens e mulheres. E a segunda dica que eu ia dar
É um livro que fez muito sucesso na Coreia e que também já virou um filme chamado Kim Ji-young, nascido em 1982, e fala um pouco sobre como é ser mulher na Coreia e como alguns dos tópicos que a gente abordou aqui, das expectativas familiares, das relações de trabalho, também são muito similares na Coreia. Então, trazer esse contraponto, que às vezes a gente olha para o nacional e a gente olha com uma perspectiva nacional, e algumas perspectivas são também globais, né? Existem aspectos culturais no Brasil e existem perspectivas globais. Eu achei muito interessante, é uma leitura muito boa e recomendo para quem, né, tiver a oportunidade de ler. Não é um livro muito grande e que teve uma excelente recepção lá na Coreia e no mundo inteiro. Larissa, queria agradecer novamente mais uma vez pela sua disponibilidade, foi um prazer. Ainda aproveitando o seu jabá, né, a publicidade que você fez do livro, e que está muito certo, porque é um livro muito interessante. Eu acho que você está trazendo um debate que é importante ocorrer, e eu acho que é um debate que é importante ocorrer também dentro do contexto corporativo, então conta com a gente já está aí conversando, aparecendo oportunidades dentro das empresas, e aí fica o convite também, se você está ouvindo esse podcast e quiser levar esse debate para dentro da sua empresa, entrar em contato com a gente, entrar em contato com a Larissa, e a gente promover essas reflexões, porque são reflexões importantes na sociedade moderna, são reflexões importantes quando a gente fala também da mulher no espaço de trabalho né, e dos direitos e das escolhas que a mulher faz no espaço de trabalho, no espaço profissional e no espaço familiar. Chegamos ao fim de mais um episódio cheio de troca e aprendizado. Hoje a gente discutiu sobre a série Pedaço de Mim com a Larissa e as nuances das escolhas femininas. Para ficar por dentro dos próximos episódios, siga o Diversiarte Podcast no Instagram, @diversiartepodcast, e acompanhe o nosso conteúdo no YouTube no canal Instituto Diversidade. Foi um prazer estar com vocês hoje, obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.